Nós vamos conversar sobre fake news. Dia 1º de abril, tradicionalmente aqui no nosso país, é dito ser o dia da mentira. Só que hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre um problema que vem acometendo minhas redes sociais. Estão utilizando de uma forma inadvertida, inapropriada, tanto a minha imagem quanto as minhas possíveis redes sociais, porque na verdade não são minhas as que acabam utilizando, para dar golpe em pessoas inocentes. É lógico que a gente precisa falar um pouquinho aqui sobre o comportamento humano, e a gente sabe que é no cérebro onde todas essas informações são processadas. Então, na parte mais anterior, nos lobos frontais, onde nós temos a criatividade sendo então desenvolvida, nessa região você pode criar uma história que muitas vezes é fantasiosa e ser passada para frente. O grande problema da fake news é que ela pode encontrar um momento em que ela é reverberada para inúmeras pessoas que passam a notícia para frente. E muitas vezes quem começa a contar essa notícia até tem medo de ser descoberto. E uma região cerebral profunda, chamada amígdala cerebral, que fica nessa porção do meio do lobo temporal, dispara, dando aquela sensação de medo. Mas conforme o tempo passa, a pessoa se acostuma com essa situação e essa amígdala fica mais silenciosa, dando mais força, até mesmo para o mentiroso, acreditar que aquilo é verdade. Esse problema é muito grave e a gente vai falar sobre isso. E eu peço que você compartilhe isso com todas as pessoas, porque, na verdade, as redes sociais, principalmente de um médico que comunica saúde, é importante que tenha sempre como ponto de partida a verdade em primeiro lugar. Há cerca de 3, 4 anos, pela primeira vez eu notei que estavam utilizando as minhas redes sociais para sequestrar imagem, foto principalmente, criar perfil falso e abordar pessoas que eu conhecia e até mesmo pessoas que eu não conhecia. Isso foi algo extremamente complicado e grave quando eu detectei, porque pessoas às vezes me encontravam e olhavam para mim como se, na verdade, eu tivesse tido algum tipo de comunicação com elas. Apesar de ter o selo azul de certificação, e aqui eu falo do Instagram, falo também do Facebook, é algo que acaba incomodando e muitas vezes levando as pessoas a tomarem algumas condutas que não são compatíveis com a realidade. Bom, o caso mais estranho que aconteceu comigo foi o seguinte. Certa vez eu estava em casa e um colega que mora na Espanha me ligou desesperado. Fazia tempo que eu não falava com ele, dizendo: Fernando, doutor Fernando, você está aparecendo na televisão aqui agora, na Espanha, em Madrid. Por quê? Descobriram uma rede de nigerianos que estavam captando as minhas imagens, que eram postadas no Facebook, no Instagram, criavam redes especiais, diferentes, muitas vezes trocando um pouquinho a história, falando que então era um cirurgião que estava fazendo um trabalho na Síria, por exemplo, que tinha um filho, que tinha perdido a esposa, e começavam relacionamentos com mulheres, muitas vezes com aquela conversa do bom dia, boa tarde, boa noite, fazendo promessas e juras de amor, inclusive oferecendo presentes, e na verdade nada mais do que era um verdadeiro estelionato que estava acontecendo. Então eles conseguiam captar verba, dinheiro, isso deu um total de mais de €500 mil, o que provocou inclusive, na verdade, se acionar a Interpol, a polícia internacional por conta disso. E isso, sem sombra de dúvida, me causa um constrangimento, uma preocupação bastante grande, porque você imagina o seguinte, né? Nós que trabalhamos com neurociência, neurocirurgia, vira e mexe a gente tem congresso internacional e encontros em diversos pontos do globo. Imagina então, eu estou viajando e de repente uma polícia vai lá e me pega pela minha foto e me atribui algum comportamento que eu não tive, ou algo que é esperado que eu tenha feito, porque simplesmente a imagem demonstrou algo assim. E por sorte, na verdade, captaram esses indivíduos. Isso inclusive gerou publicação no El Mundo, que é um veículo de comunicação europeu, falando sobre esse assunto. Isso acontece frequentemente, diariamente eu recebo e-mail, ligação aqui no consultório, eu recebo também, às vezes, pessoas que entram nas minhas redes sociais e começam a conversar, dizendo: olha, conversa comigo ali no direct, eu quero falar com você por vídeo, porque assim, existe tanta tecnologia hoje, que até mesmo uma chamada de vídeo, ela pode ser falseada. E as pessoas mostram, na verdade, que principalmente quando a gente pega essa questão do relacionamento afetivo, que estão apaixonadas, que estão envolvidas, que encontram algum significado naquela conversa. Então, assim, diariamente isso acontece.
tanto aqui no território nacional, e eu já recebi, inclusive, pacientes que me falaram, que tiveram conversa comigo, eu falo, olha, infelizmente, não fui eu, porque nas minhas redes sociais eu comunico saúde, eu mostro o meu estilo de vida, meu lifestyle, mas eu não tenho conversas pessoais, individuais, de fórum íntimo, justamente porque não é esse o propósito. Meu propósito é comunicar saúde, é ensinar dados importantes sobre a medicina, sobre a tecnologia, sobre a neurociência do comportamento, e não para trocar conversas de fórum íntimo. Bom, é lógico que a polícia está envolvida nesse processo, já fizemos boletim de ocorrência, nós temos um apoio jurídico que a todo momento capta essas informações, corre atrás, a gente conversa inclusive com todo esse sistema que existe de detecção de onde saem essas informações, porque os perfis são múltiplos, né? Muitas vezes são criados perfis, eles mudam de nome, falam coisas, se passam por mim e depois então desaparecem. E durante esse momento todo, além de gerar uma falsa realidade, também acabam invadindo a privacidade de pessoas e criando situações extremamente embaraçosas. Então, de qualquer forma, sim, a polícia está ciente, porque a gente já comunicou isso através de boletim de ocorrência. Sempre que existe essa conversa, ou então a gente fala sobre isso, eu trago à tona esse papo. Eu preciso deixar todos os meus seguidores sempre atentos em relação a isso. Então, eu sempre digo o seguinte, vocês querem me ajudar? Perfeito. Identificou um perfil falso, que não está ali certificado, identificou a minha foto, muito mais do que falar simplesmente para mim, escreva para o aplicativo, denuncie, porque isso é o que faz ajudar todo mundo, na verdade, não cair numa fake news como essa, que acaba sendo algo que prejudica muito a vida individual de cada pessoa. Bom, o recado final é o seguinte. Primeira coisa, Dr. Fernando Gomes tem as suas redes sociais oficiais. Meu objetivo principal é comunicar saúde, comunicar avanços da medicina, da tecnologia e também da neurociência. A maioria das minhas redes sociais que têm certificação são certificadas. Aqui eu me refiro principalmente ao Facebook e Instagram, que tem o selo azul mostrando que é verdadeiro. Eu não respondo perguntas de fórum íntimo e individual. E, na verdade, inclusive, como eu falo da minha vida pessoal como lifestyle, como modelo, como forma de dizer para as pessoas, né? Não adianta simplesmente a gente falar o que é correto, a gente tem que mostrar que a gente também aplica no nosso dia a dia. Muitas vezes situações desagradáveis acabam acontecendo. Recentemente, a gente foi vítima de pessoas que praticam racismo, que falam mal da cor da pele, da etnia, da classe social, da minha companheira, e eu fico extremamente preocupado e chateado com isso. Eu acho que é um momento em que a gente precisa abrir a nossa mente, a gente precisa ver o ser humano de uma forma empática, de uma forma mais evoluída, de uma forma mais humana. Isso é totalmente desonesto e descabido, e principalmente num ambiente em que a gente tem a necessidade de falar sobre como viver melhor, isso não cabe. Então, por favor, você que é meu seguidor, minha seguidora, me acompanha nas redes sociais, percebeu alguma coisa diferente do normal? Denuncia. Fala para o aplicativo. Existem técnicas de se resolver isso. Vamos levar essa informação para frente. E fica aqui o meu testemunho e a minha fala final, né? Eu falo sobre saúde, eu falo sobre medicina, eu falo sobre como viver melhor. Qualquer coisa diferente disso, eu não vou utilizar minhas redes sociais e não utilizo para esse fim. Isso precisa ficar muito claro. E eu conto com você, que é meu seguidor e minha seguidora, para ajudar a combater essas fake news que acabam atrapalhando a vida de tanta gente.